Problema do sistema mesmo. Olá, gente. Olá, moçada. Boa tarde. Nossa, Lindbergh, olha a hora. São 12h06. Hoje deu certo. Olha, não é fácil a gente entrar esse exato horário de 12h06. Mas, olha, antes, vocês estão vendo que está aqui conosco o Requião. Aliás, ele está conosco desde ontem. Ontem nós tentamos muito, até 12h20, mais ou menos, conseguir fazer a transmissão, mas tivemos problema exatamente na transmissão. E não foi possível fazer esse bate-papo que será feito hoje, não é? Aí eu entrei, viu, Lindbergh e Requião, eu entrei aqui apenas para comunicar às pessoas que aguardam, né? Nos aguardam esse horário para acompanhar o bate-papo, comunicar dos problemas que tivemos e anunciar que hoje nós faríamos esse bate-papo e vamos aproveitar que a gente já está no final do ano, não é? Para fazer um balanço. Vamos usar o Requião hoje e vamos fazer um balanço aí do que tem sido, o que foi, né, esse ano de 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, olha, eu quero agradecer muito vocês, porque ontem, Lindbergh, eu até tomei um susto. Quando abriu, eu não sei se é porque foi tarde que eu consegui fazer aquela transmissão individual, porque a transmissão coletiva estava travada, hoje foi impossibilitada de ser feita, mas quando eu entrei já tinha um bocado de gente aguardando o nosso bate-papo. Então, eu quero agradecer a todos, a todas. A Cíntia Lindbergh, a Cíntia Leite estava aqui, mandei um beijão nela, no meu nome, Beijo, no seu nome. Cíntia! Agradecendo esse grande trabalho que ela tem feito aqui para esse canal, o canal à esquerda, tá certo? Mas então, Lindbergh... Recife. Isso aí. Então, Lindbergh, antes de você começar, convide a moçada aí para se inscrever no canal. Não, é isso. Está todo mundo convidado, quem está nos assistindo no Facebook, para migrar para o YouTube. Estamos chegando ao final do ano. Eu e a Vanessa, a gente vai fazer esse programa até a próxima sexta-feira, dia 20. Aí vamos tirar umas férias, vamos voltar em janeiro, dia 15 ou 20 de janeiro. Vai ser mais ou menos um mês. E vamos voltar fazendo coisas novas. A gente vai planejar e avisar vocês. Mas nós temos o grande prazer de estar aqui com o Roberto Requião, esse grande brasileiro. Nós tivemos a honra de sermos senadores com ele. Ele é nosso grande líder lá no Senado Federal. Requião, estamos chegando ao final do ano. Qual o balanço do governo Bolsonaro? Eu sei que você vai dar muita pancada do governo Bolsonaro, vai falar. Agora, saiu a última pesquisa do Datafolha, né? Bolsonaro resiste numa parcela do eleitorado, mas perdeu muito em relação ao que tinha no ano passado. Aqui no Rio, inclusive, Requião, ao contrário do Paraná, que no Paraná ele ainda está com muita força, pelo que eu vi nas pesquisas, aqui no Rio ele se desgastou muito, muito mesmo. Aqui é uma mudança, porque o Rio de Janeiro foi uma espécie de bastião do bolsonarismo. Aqui eles ganharam, Bolsonaro teve 60% dos votos válidos no primeiro turno. No entanto, pesquisa do Datafolha aqui no Rio mostra um desgaste grande, ele está perdendo parte considerável do seu eleitorado. Então, eu queria que você começasse fazendo um balanço e as perspectivas depois a gente vai discutir sobre o que vai ser 2020. Que balanço eu podia fazer? Aqui no Paraná, ele está bem ainda. E o Rio é muito sensível à política, né? O Rio elegeu o Brizola no momento em que os militares estavam praticamente ainda comandando o país. O Brizola se elegeu contra a Globo, que é o maior veículo de comunicação do Brasil. Mas o que eu podia dizer a vocês é que o Bolsonaro está derretendo em todo o Brasil. Eu dizia agora há pouco que ele chamou o nosso educador maior de energúmeno. E energúmeno é o diabo. Agora, há um outro termo que caracteriza o Bolsonaro, é nergúmeno, sem o E, que é um bobão, um imbecil, um sujeito sem norte, sem muita inteligência. Mas o que eu posso dizer desse ano de Bolsonaro é que o Bolsonaro não governou. Esse ano foi governado pelo interesse financeiro, pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, representado pelo Guedes. O Bolsonaro faz água no Brasil inteiro, mas cá entre nós não há nenhuma fissura no apoio
a política do liberalismo econômico que massacra trabalhadores, que sacrifica a soberania, que vende o patrimônio público. Os empresários estão com o Guedes, a mídia está com o Guedes. Eu não vejo nenhuma fissura nesse jogo que tem suporte no Congresso, com o Maia e tudo mais. O Bolsonaro, não sei se chega ao fim do governo, mas eu vejo que todas as forças ligadas ao capital se somaram e não há uma abertura, não há uma fissura, não há uma rachadura nesse processo. Mas o povo cada vez vai ficar contrariado com um governo que só lhe tira direitos. E nós, que estamos percorrendo o Brasil na frente da soberania, estamos vendo isso. Mas o que se consolida é uma espécie de um comando do capital financeiro, dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, enquanto a imagem do Bolsonaro se derrete. Agora, Requião, eu queria te perguntar o seguinte, eu não sei se não seria precipitado da nossa parte falar que a imagem se derrete. Eu acho que ela está em processo, que é isso que o Lindbergh disse. O Bolsonaro, ele caiu muito em relação ao que ele tinha no começo do seu governo, tanto que hoje, ele, durante esse primeiro ano, de todos, ele é o pior presidente, o mais mal avaliado durante o primeiro ano de governo. Né? Ele, nesse aspecto, ele superou até o Collor de Mello, que até então era o pior. Ele superou o Collor e passa a ser o pior presidente. Então, ele perdeu muito. Mas eu vejo que, lamentavelmente, eu digo isso assim com profunda tristeza, não é? Que ele ainda tem muito fôlego. Essa é a minha percepção. E ele tem fôlego, Requião, exatamente por causa disso que você coloca. Porque enquanto ele fica em cima do picadeiro, enquanto ele ficar trabalhando essas pautas identitárias, reacionárias, do armamento, ou seja, uma coisa assim terrível, batendo em todo mundo, você falou assim, falando Paulo Freire, chamando Paulo Freire de energúmeno, não é? Enquanto ele faz isso, é aquilo que você coloca, tem uma grande frente de direita e de centro, eu diria o centro está mais para aquele lado do que para o lado de cá, essa é a minha opinião pessoal, forma essa grande frente que toca a pauta econômica, que é a pauta que... É onde eu queria chegar e não concluir. Isso, nós então, estamos desunidos. Eu vejo aí, nessa linha crítica ao Bolsonaro, o Ciro Gomes, por exemplo, faz críticas, muitas vezes, muito inteligentes, muito adequadas à política econômica do Bolsonaro, mas divide, batendo no PT. Nós estamos divididos. Nós só poderíamos resistir a isso com uma frente política. E essa frente política teria que, neste momento, de frente, ter partidos políticos, movimentos sociais, mas sem que os egos pessoais influenciassem isso. Nós devíamos ter uma frente, e frente se caracteriza por se opor a alguma coisa, contra o liberalismo econômico, mas sem apresentar programas. Por exemplo, você é do PCdoB, eu ainda sou o guerreiro do PMDB, eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná, o Lindo é do PT. O PT apresentou um projeto agora que podia ser apresentado pelo Bolsonaro, podia ter sido escrito pelo Meirelles, pelo Joaquim Levy e pelo Marcos Lisboa. É uma correção dos caminhos do Bolsonaro, vamos gerar mais empregos, mas não pega o eixo do processo. Não encara a disputa geopolítica, os Estados Unidos avançando em cima do patrimônio mineral do Brasil, a liquidação dos direitos dos trabalhadores, como começou depois da queda da União Soviética na Europa, com a discussão da social-democracia, e deu no que deu, né? A América não consegue governar direito, a Espanha, para onde vai o Lindbergh agora, tem uma dificuldade enorme de organizar um governo, e nós estamos desunidos porque estamos trabalhando personalisticamente, partidariamente. Claro que é fundamental que os partidos aproveitem esse espaço agora para se desenvolver, para pensar a economia, para ter projetos definitivos. Mas o momento é um momento de frente. Frente como foi, eu já disse no programa de vocês aí algumas vezes, o MDB no passado. O MDB, você sabe o porquê. Cada grupo político, cada grupo social
cada partido, cada tendência ideológica sabia por que a ditadura era absolutamente indesejável. Agora, se nós insistirmos com candidaturas antecipadas, claro que, no fim, vamos ter um candidato na frente. Por que não o Haddad? Por que não o Ciro? Mas isso não é importante agora. Se nós começamos com projetos econômicos, como esse do PT, que eu acho ruim para a besta, e com outros projetos, como o Ciro coloca, eu e o meu projeto, nós não vamos ter unidade e nós estamos abrindo o caminho para a derrota. Não com Bolsonaro, talvez seja com outro qualquer, mas vence o liberalismo econômico absolutamente unido no país para liquidar a soberania, o direito dos trabalhadores e a possibilidade de termos um país organizado nacionalmente. Nós estamos errados. Quando eu digo nós, é todo o movimento de oposição. São liberais, ideológicos, mas não na economia, porque liberal na economia não deve entrar em frente nenhuma, não serve rigorosamente para nada. O liberal é um maluco, é um equivocado do ponto de vista da proposta econômica, o equívoco está provado nas experiências do mercado comum europeu, provocou o Brexit da Inglaterra. Nós temos que ter liberais do ponto de vista filosófico, os que lutam pela liberdade, pela discussão, democratas, mas nós estamos divididos e isso parece que satisfaz os partidos de esquerda. Os movimentos sociais praticamente não participam disso. Ô, Requião, mas veja bem. Estamos numa frente contra o liberalismo econômico, uma frente que lute pela liberação de todas as acusações falsas ao Lula e de uma frente que se comprometa com o referendo revogatório. Nós não precisamos de remendos para o governo do Bolsonaro traduzidos num projeto feito por alguns economistas. Liberaloides, me perdoem a franqueza, mas o compromisso de liquidar todas as medidas intriguistas através de um referendo revogatório. Brasil para os brasileiros, petróleo é nosso, voltar a ter privilégios para os trabalhadores conquistados ao longo desse século. Você viu lá na Argentina, o Fernandes? Já aumentou o salário dos aposentados, dos trabalhadores, e diz que não faz mais acordo algum de pagamento de dívida. E vai entrar numa visão aí, neo-keynesiana, mas não vai entrar nessa conversa de consertar o liberalismo econômico sem nenhum compromisso pela destruição das suas raízes. Isso me incomoda muito. Olha que você falou de frente, mas eu concordo muito com as tuas posições aí. Peraí, é que as meninas estão aqui. Eu concordo com a tese de uma frente, mas de uma frente contra o neoliberalismo. Claro. Porque, veja bem, esse que se dizem, a Vanessa chegou a usar o termo centro, na verdade não é centro, viu, Vanessa? Essa turma não é de centro, essa turma que aplica essa política neoliberal aí, no máximo uma centro-direita que apoiou medidas golpistas desde o começo, foram antidemocráticas. Aplaudiram toda a perseguição Lula, o golpe contra a Dilma. Então, eu vejo que a grande frente... Eu estive na eleição da Argentina, e o discurso da Cristina Kirchner, eu sempre falo isso aqui, que me marcou muito. Ela dizendo, isso aqui não é só uma derrota eleitoral, não é só um momento eleitoral. Nós queremos encerrar um ciclo. Falava nunca mais ao neoliberalismo. Eu falo tudo isso porque eu acho um erro fazer uma frente... Peraí, desculpa, minha linda. Oi, peraí. Eu tô com minha filha. Ah, gente. Oi. Isso é a Ritinha, amiga da pai. Eu vou tocar já. Tá bom. Tô sendo atacado aqui. É uma invasão. Vem, Raquel. Então, peraí, tá bom, já deu. Raquel, não, para aí, já deu. Ô, Raquel. Tá bom, meninas. Tá bom. Essa Ritinha aqui, ó, Raquel, deixa eu te contar. Ritinha é amiga da Marina, e Ritinha é bisneta de Luiz Carlos Prestes. É filha da Andréa Prestes, né? Neta. Não, que bisneta não. É bisneta, exatamente, bisneta do Prestes. Tá bom, Marina, agora já deu. Raquel,
Eu queria falar sobre essa frente. Sobre essa frente. Eu vou tirar o som aqui. Ai. Eu também estou sem som, mas, Requião, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso que o Lindbergh está levantando. A frente é uma frente contra o liberalismo econômico, uma frente contra o intriguismo consolidado na nossa legislação e uma frente que, em relação ao Lula, que é uma das bandeiras da oposição, falar em frente de oposição sem falar no Lula é estupidez, assim como pensar numa frente sem o PT é uma bobagem, é um disparate. Essa frente tem que se comprometer com o referendo revogatório de todos os crimes cometidos contra o patrimônio público e a soberania do país e a devolução de alguns, eu não digo privilégio, de algumas conquistas dos trabalhadores. O trabalhador tem como único capital a sua força de trabalho. Ele fica velho, sua força de trabalho estiola, e o Guedes acaba com a sua aposentadoria, que foi criada na Alemanha lá no começo do século passado pelo Bismarck, segundo ideias do Johann Fichte, para evitar uma revolução do trabalhador contra a burguesia na tentativa de consolidação da Alemanha. Nós estamos acabando com tudo isso. E esse empresariado está contente, eles deixam de pagar o imposto. Eles não entenderam ainda que eles estão criando um clima de antagonismo, de miséria, que só pode levar à revolta. É a ausência absoluta da fraternidade e do amor na condução da política. E eles dizem que todo mundo que fala em fraternidade e igualdade é comunista. Não, a fraternidade, o amor e a igualdade iluminaram também ideias marxistas, sim, sem dúvida alguma. Mas elas surgem em todas as grandes religiões que têm como centro a importância do homem, das pessoas. Uhum. Esta gente é absolutamente insensível. O Guedes é um porra louca absoluto. Agora, eu vejo o Ciro ir para a televisão e, de repente, faz um discurso, uma explicação econômica, eu vibro. No dia seguinte, ele agride, sem mais nem menos, o PT, que é um partido de massa indispensável e de muito boa qualidade na base, que se identifica. É claro que eu tenho críticas ao PT. Você imagina se eu não tenho críticas ao PMDB, que eu ainda sou filiado, fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, prefeito da capital, e que vota com o Guedes de A a Z no Congresso Nacional. Mas não é isso. Nós só não queremos na frente o liberalismo econômico. E um sentimento de amor e de fraternidade é fundamental. Eu acho que quem ilumina esse caminho é o Papa Francisco, mais do que o Marx hoje. Agora, Lindbergh, deixa eu fazer mais aqui uma pergunta para o Requião e para você também, Lindbergh. Eu acho que, diante disso, tudo que nós vivemos, estamos vivendo ainda em 2020, Bolsonaro perdeu muita gordura, perdeu muito apoio político, mas se mantém. E, na minha opinião, se mantém ainda de uma forma, pelo menos por enquanto, consolidada. Está sendo divulgado pela imprensa nesses últimos dias que o Bolsonaro deve, até fevereiro, fazer uma reforma ministerial. Uma reforma ministerial. E, segundo dizem, ele vai mexer também, no mínimo, com 3 postos muito importantes. Né? Um seria a Casa Civil, que é o Onyx Lorenzoni, que é do DEM, segundo ele, o DEM é o único partido que tem 3 ministérios e não responde à altura às demandas do governo, ou seja, não tem sido tão fiel como ele esperaria que fosse. O outro que deverá cair é o doido, né, do ministro da Educação, aquele Weintraub, né, que deve cair, e o ministro Bento, que acho que é da Aeronáutica, ministro de Minas e Energia. Vocês acham que essa medida do Bolsonaro, essa reforma ministerial, vai mudar a conduta, uma sinalização de que ele vai mudar a sua conduta política? Por quê? Porque até agora ele governou com a antipolítica. Ele passou tudo que tinha no Congresso, mas não por conta dele, por conta da concordância com essa pauta econômica. Mas vocês acham que ele vai mudar? Ele começa uma mudança gradual para poder capturar o apoio mais fiel dos partidos políticos ao lado dele, inclusive ele que sofre, o Bolsonaro sofre uma pressão muito forte, porque no entorno dele são muitos os candidatos a presidente, muitos, para começar o Moro, né, que é ministro
e é candidato a presidente da República. Aí vem o Witzel, do Rio de Janeiro, aí vem São Paulo, governador de São Paulo, ou seja, todos aqueles partidos que orbitam em torno do Bolsonaro, eles já têm um candidato. Então, vocês acham que essa reforma ministerial é uma forma dele mudar a sua tática política para poder ter um maior apoio partidário ao seu governo? Não, eu acho que não vai mudar nada. A única mudança é a mudança do projeto econômico do liberalismo que está acabando com o Brasil. Que diferença faz trocar o porra louca do ministro por outro porra louca indicado lá por aquele doido do Olavo de Carvalho? Não tem sentido algum. Manobras para divertir a população. Não é? Eu insisto sempre, do italiano divertere, desviar do que importa. O problema é o liberalismo econômico, o intriguismo. O que adianta mudar um ministro e continuar liquidando a Petrobras? O que adianta você querer privatizar o Banco do Brasil e alterar um ministério da Casa Civil? Não tem sentido algum. Nós não podemos levar a sério as jogadas do Bolsonaro que nos distraem, que nos divertem. Nós temos que somar com muita força uma frente de oposição contra o liberalismo econômico, uma frente que levasse a sério o que fizeram com o Lula, que foi uma manipulação judicial absolutamente indevida. É claro que o Lula podia ser processado, eu posso, você pode, e o Lindbergh pode, mas ele não foi processado, ele foi arcabuzado, ele foi o objeto de uma manobra para que os intriguistas entrassem no país. Que combate à corrupção existe hoje, Vanessa? Onde é que está o assassino da Marielle? Onde é que está o Queiroz? Como é que está a investigação com os filhos do Bolsonaro, que seguramente é a convicção que eu tenho, né? Tão sólida quanto a do Dallagnol, desviaram o recurso público dos seus gabinetes? Não há combate à corrupção no Brasil. O pretexto da corrupção foi utilizado para a liberação da economia contra os interesses do trabalhador, dos brasileiros e um projeto nacional. Isso é que tem que ficar muito claro. Que se me dá que ele troque a Damares por outra doida igual a ela, ou menos doida que ela um pouco, isso não altera nada. Nós estamos em face de um projeto econômico que liquida definitivamente o Brasil, que é o liberalismo. É Lula livre, é Brasil livre. Liberar o Lula, anular esse processo maluco do qual ele foi vítima. Querem processar o Lula, que processe, segundo as normas do direito. Hoje, quem é o Moro, que foi ligado a nós aqui em Curitiba, trabalhamos, quando fui governador, algum tempo paralelamente contra o narcotráfico e tudo. Quem é? É um sujeito que está aí para defender a corrupção, para defender o governo. Entrega da Petrobras é o que o Moro queria. Fim das garantias trabalhistas é o que o Moro queria. Agora, veja bem quanto é que está ganhando um juiz, quanto é que está ganhando um promotor. A tentativa de cooptação das Forças Armadas com essa reforma da Previdência, que, na verdade, foi um instrumento para aumentar o salário de generais, mas a tropa lá embaixo, né? A tropa se ferrando. Então, isso tudo é que tem que ser esclarecido. Que se me dá que o Bolsonaro troque o ministro dele? Os ministros são todos absolutamente inúteis. Tem um projeto atrás, com a força do judiciário, um grupo de doidinhos do Ministério Público, e o Brasil é o objetivo final dele, a destruição do país, o sacrifício dos trabalhadores. Frente ampla. Agora, os partidos ficam aí brincando de montar proposta para o Bolsonaro. Eu vejo o Ciro falando em diminuir os efeitos colaterais. Ora, não é possível isso. Tem que bater duro no liberalismo econômico e a frente tem que servir para isso. Raquel, em cima da pergunta da Vanessa, também concordo contigo, Vanessa. Olha só, ele não vai mudar ministério para aumentar a base parlamentar ali. Até porque, vamos falar sério, está funcionando. O Rodrigo Maia serve para organizar aquela base ali e votar todos esses projetos de privatizações, de reforma da Previdência. Agora querem avançar numa reforma, mais uma reforma trabalhista. Então, ele não precisa, vamos falar sério, ele não precisa colocar ministro para ampliar sua base parlamentar, porque está dando certo.
Essa coisa aí está acontecendo. Eu queria, Requião, eu tive aqui uma conversa com Eduardo Costa Pinto. Eu quero trazer, inclusive, aqui no programa. É um professor de economia da UFRJ. Foco dele é economia política. E ele me mostrou um estudo, Requião, que as 920 maiores empresas, que tinham uma taxa de lucro de 6% em 2012, e a taxa de lucro estava caindo. Depois do golpe, em 2016, a taxa de lucro dessas empresas começam a subir e acaba 2018 com a taxa de lucro de mais de 11%. No meio de uma situação de estagnação econômica. Estagnação econômica. 11% mais a inflação. Então, veja bem, mas o que é que ele mostra no gráfico dele? Que depois do golpe, a situação das 920 maiores empresas brasileiras foi de aumento gigantesco da taxa de lucro. É uma taxa de lucro maior do que 2010, Requião, que a economia estava crescendo 7,5% ao ano. Olha que maluquice. Isso mostra um pouco que essa coalizão se mantém. O Bolsonaro aqui é apoiado pelo capital financeiro, é apoiado por essa turma toda. Mas isso mostra também que o golpe foi feito para isso, né? Foi um golpe de classe, que aumentou as margens de lucro das empresas como? Achatando o trabalhador, reduzindo o salário. Aí está o papel da reforma trabalhista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse estudo é um estudo muito importante, porque ele mostra qual foi o objetivo do golpe também. Mas eu acho que aponta... A taxa de lucro das empresas diminuindo os salários, tirando vantagem de trabalhadores, mas acaba o mercado interno de consumo. Daí vem aquela história, o Brasil celeiro do mundo. Vamos plantar soja, trigo, milho para abastecer o gado da China, dos Estados Unidos, que alimenta com proteína essas populações. Nós estamos liquidando o projeto nacional. Nós estamos transformando o Brasil numa fazenda de produção de commodities agrícolas, extração de minerais, salários miseráveis, um grupo extremamente rico com a concentração do poder e o povo absolutamente marginalizado. Mas Lindbergh, eu não acredito que o povo brasileiro, que conheceu a CLT, que conheceu as conquistas do trabalho no mundo ocidental, que conheceu esse período do PT, que foi os erros, eu não vou comentar os erros, eu combati isso no Senado e vocês estavam juntos na mesma crítica, a falta de investimento para o desenvolvimento nacional, para a industrialização. Mas no Brasil, o trabalhador conheceu a integração, conheceu o salário, aprendeu a comer 3 vezes por dia, a viajar de avião, o filho frequentando escolas. Evidente que eu não vou fazer o elogio do PT com o Meirelles nem com o Joaquim Levy no governo. Mas havia uma sensibilidade social latente. Este povo não vai se conformar em ser escravizado. Esse pessoal vai cair. Mas precisa ter uma frente de lideranças políticas organizadas para puxar esse processo. Senão nós podemos cair de novo na mão de um Messias de direita, um maluco aí, como caiu a Argentina com o Macri. Felizmente saiu. As mãos do Sérgio Moro. Estou aqui torcendo para o Fernandes. Então, é a frente política e politização, conversa. Eu estou numa situação financeira hoje, vocês sabem, péssima. A minha vida inteira eu fiz política, eu fui prefeito, eu fui governador, e dentro dos limites éticos mais rigorosos possíveis. Agora, o Supremo Tribunal eliminou a pensão de governador. Então, eu, com 78 anos de idade, estou viajando o Brasil inteiro quando me pagam a passagem em hotel, porque a minha pensão do INSS é R$ 2.700 por mês, mais uma poupançazinha que acumulei durante esse tempo, que pode durar aí 1 ano. Então, vocês vejam, nós temos que formar quadros médios, não fomentar essa briga estúpida de lideranças com a hipótese de uma eleição que pode vir aí e dar margem para A, B ou C se eleger, mas sem uma proposta formatada. A frente é para derrubar o governo de direita, o governo liberal. Depois, os partidos que se coloquem com as suas propostas para que o povo escolha o seu caminho. Nós estamos vendo um desvirtuamento total disso. E o Congresso Nacional? Olha,
quando nós três estávamos lá no Senado, já não era a 10ª maravilha do mundo. Mas, meu Deus, do que se transformou o Congresso brasileiro? Verdadeiro horror. Se veja aqui do Paraná, eu e a Gleisi saímos. Está lá o olho visto, o Álvaro Dias e o Arnes. O que eles significam para o Brasil? Que nível de bobagem estão dizendo? O olho visto que ia acabar com municípios brasileiros criados. Claro que foram criados à revelia de uma forma meio demagógica, mas no momento do desemprego, do desespero, é hora de querer acabar com o município para desempregar mais gente ainda. Completamente perdidos. Ricos todos, riquíssimos. Soube agora que o Ouro Visto vendeu o Grupo Positivo no Paraná por 500, sei lá quanto, 500 milhões, 1 bilhão de reais. Já a declaração de renda era fantástica. Não tem sensibilidade, não se identificam com o trabalhador. Agora, os nossos companheiros, o PT apresentando aquele projeto, não, dentro do quadro fiscal do Brasil hoje. Ora, pelo amor de Deus, como dizia a Clarita Petacci ao Mussolini, não me venha de borzeguins ao leito. Ô, Requião, deixa eu pegar aqui, aproveitar que você respirou, e quando você respira, eu já fico aqui ó, tentando entrar, porque é difícil. Mas eu quero dizer o seguinte, quero apenas destacar um aspecto da tua fala que a gente fala muito pouco aqui. Eu até falo um pouquinho mais do que o Lindbergh, e do que você, inclusive, mas a gente tem que falar mais. Uma das razões da queda da esquerda no Brasil, da falta de apoio e do descrédito com que caiu perante a opinião pública a esquerda brasileira, foi por essa campanha devastadora que fizeram, e foi uma campanha, assim, devastadora, né? Criminalizando e carimbando a esquerda toda de corrupta, né? Você vê, o Lula, como você disse, foi condenado em 2 processos já por conta de corrupção. Da onde? Da onde? Então, eles fizeram... nunca praticou. Exatamente, então eles fizeram isso tão bem feito e isso atingiu todos, Requião. Não foi só o presidente Lula, isso atingiu Lindbergh, atingiu você, atingiu a mim, atingiu todo mundo. E o que as pessoas fazem, elas preferem acreditar. Os ladrões que comandam o mercado Exatamente. financeiro, manipulando juros, fazendo jogadas nos cassinos das bolsas, que são os verdadeiros bandidos. Exatamente, mas elas preferem acreditar nas mentiras que elas recebem no WhatsApp todo dia. WhatsApp, a gente sabe hoje a quantidade de robôs que tem no Face, WhatsApp e Twitter, não sei aonde, mas elas preferem acreditar nisso do que na realidade. Você veja, eu quero destacar isso que você fala, Requião. Requião, ele foi governador 3 vezes do estado do Paraná, um dos estados mais ricos da nação. Foi prefeito de Curitiba, senador da República, ou seja, e vive de quê? Cadê a fortuna que possa ser comparada com a fortuna? O Fernando Henrique Cardoso, a gente sabe onde é que está. Tem aquele instituto, ganha dinheirões, mas tem muito mais do que isso. O Maluf, a gente sabe o que aconteceu com ele. Agora, olha aí, Lindbergh foi prefeito também e precisa trabalhar para sobreviver da mesma forma. Eu, 30 anos de mandato parlamentar, sem estar aposentado, tenho que trabalhar para sobreviver. Mas não, as pessoas preferem acreditar nessas mentiras que espalham. E como você diz, apoiar os maiores dos maiores dos maiores dos corruptos, que não são aqueles que fazem rachadinha só, como a família do Bolsonaro toda é rachadinha, vivem disso. Parasitas da política. Exatamente, mas os parasitas, isso, os milionários que sempre ganharam, Nunca ou seja... jogando ao lado do povo. Vanessa, lembra da famosa frase do Brecht? O Brecht escreveu um romance, o único romance que ele escreveu, chamava-se Os Negócios do Senhor Júlio César. Na primeira página, ele coloca a pergunta: quem é o maior ladrão? Quem rouba um banco ou quem funda um banco? Manipulando o dinheiro, aumentando os juros, cobrando serviços da dívida, soltando cartões de crédito até nas favelas para sugar o sangue do trabalhador até a última gota. Nós estamos na mão do capital financeiro. Agora, o que é que me entusiasma? Isso não vai continuar no mundo. Nós estamos indo para a robotização de uma parte da nossa indústria. Tecnologias avançadas, robotização. Então, daqui a pouco vai ter muito trabalhador desempregado. Qual seria o caminho? Que todo esse conhecimento tecnológico, essa robotização possível, fosse apropriada
pelos homens, pela sociedade, pela fraternidade e pelo amor, para melhorar a vida das pessoas. Mas não, ela é concentrada na mão de 1% da população do mundo, é concentrada a serviço do dinheiro e utilizada para marginalizar populações, deixar pessoas na mais maluca miséria. Isso não vai poder continuar, Vanessa. Isso está explodindo. Por isso eu digo para você que o Guedes é um porra louca. Ele estava lá naquela aventura doida do Chile. O Chile aumentou o PIB. O que é o PIB? Produto interno bruto, tudo que é produzido, dividido pelo número de habitantes. Mas os pobres ficaram mais pobres e os ricos extraordinariamente mais ricos. Esse tipo de crescimento econômico não vai prevalecer no globo terrestre. Não tem como isso se manter. E nós precisamos tomar consciência disso e enfrentar, porque senão nós vamos ter um movimento de grandes conflitos sociais. Eu discordava da política do PT quando eu não apostava como eu gostaria no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento econômico do país. Mas você viu que acabaram as invasões de mercados no Nordeste do Brasil? As invasões de armazém de alimentos e de fazenda? Claro que houve um avanço. Nós não podemos ver isso recuar. Eles dizem, tem muito pobre, então vamos resolver como o problema dos pobres? Matando? Invadindo favela? Com policiais armados atirando ao léu? Impondo o terror e liquidando fisicamente as populações? São completamente doidos. E o Congresso Nacional é a desmoralização total. Não tem identidade com o trabalho, não sofrem o sofrimento que o povo sofreu, não procuram um posto de saúde. Eles vivem outra realidade e estão ajudando o Bolsonaro, fazendo a política do Guedes a destruir o país. E nós somos os bandidos, não somos banqueiros. Somos os bandidos porque fazemos política, porque acreditamos no amor e na fraternidade, porque achamos que nós podemos ter um país com outra qualidade de vida para o conjunto da população. E surgem de novo os racistas, os nazistas e toda sorte de imbecis a favor do domínio de minorias, completamente imbecilizados. Então, Vanessa, que se me dá que o Bolsonaro troque a Damares pela Rita Maria ou pela Orlandina, tão louca quanto ela? O problema é o sistema econômico, escravização do Brasil ao capital financeiro e o domínio geopolítico dos Estados Unidos, que não é nem os Estados Unidos, né? É esse porra louca do Donald Trump que está comandando aquilo lá. E com o impeachment tramitando no Congresso. Requião, deixa eu te falar sobre 2020. Você falou aí, de fato, a inspiração do Paulo Guedes é o Chile. O Chile do Pinochet, né? Foi o primeiro país do mundo a implantar as políticas de Milton Friedman. Os Chicago Boys foram para lá e o Paulo Guedes estava no Chile nesse período, na Universidade do Chile, e fez parte, acompanhou todo aquele experimento. A gente aqui, e eu vivi muito, todos nós, os anos 90, foi a segunda ofensiva neoliberal na América Latina, mas naquele período, nos marcos da democracia, porque tinham caído as ditaduras da América Latina, aqui tinha caído a ditadura, tinha tido Constituição de 88, e a gente viveu um período que a gente tinha liberdade de protestar, que era um período, de fato, democrático. Nós vivemos aqui. O neoliberalismo afundou a América Latina na pobreza, no aumento da desigualdade nos anos 90. Caíram todos, foram varridos, né? Agora a gente enfrenta um novo momento. Eu acho que esse momento nosso tem uma mistura dos anos 90, mas tem também aquele período em que o neoliberalismo foi imposto com autoritarismo, com ditaduras. A gente vive uma situação em aberto no país. O Bolsonaro, desde o começo, faz apologia da ditadura, da tortura. Eu não sei se ele tem força, mas se ele tivesse força, ele poderia tentar, em algum momento, fechar o regime. É algo que a gente fica sempre preocupado. O que eu queria dizer com tudo isso? É que o Chile tem que nos inspirar agora, porque o povo do Chile, você viu a manifestação de sexta-feira, no dia 13 de dezembro? Caramba, era uma coisa lindíssima, uma multidão lindíssima. Eu estou convencido que o maior equívoco da esquerda pode ser
se a gente fica apostando tudo apenas na eleição. Gente, a eleição é um processo importante para a gente discutir o país, para disputar projetos, mas não é só isso. O jogo 2020 só vira se a gente botar gente nas ruas. Então, isso tem que ser algo central. Eu, infelizmente, acho que isso não é algo central na cabeça das maiores lideranças de esquerda, como se mobilização social fosse uma coisa secundária. Então, eu estou convencido que a gente tem que, de alguma forma, aí entra o papel dos estudantes, dos trabalhadores da educação, que apostar no ano de 2020 para a gente impedir que Bolsonaro tente qualquer coisa, qualquer medida mais autoritária, para que a gente possa ter uma boa eleição. É fundamental começar o ano de 2020 pensando em mobilizações populares. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é só mobilização popular, Lindbergh. Eu hoje estou como Brizola, eu venho de longe. Estou com 78 anos. Eu participei de fora, e um pouco de dentro também, daquele fantástico movimento de 68 na França. Lembra? A Revolução Estudantil. Um movimento hegeliano, a luta das gerações. Não é? Mas Daniel Cohn-Bendit. Apenas a luta das gerações. Faltou um conteúdo programático, uma visão de mundo, uma ação partidária muito bem estruturada. Eles comoveram a França, sacudiram o planeta com as suas manifestações. Conseguiram derrubar o ministro da Educação. E hoje o Macron é o presidente da França, porque tudo continua mais ou menos como estava. Nós temos que fazer o que estamos fazendo aqui agora, discutir essas coisas. O que é que está acontecendo? É o liberalismo econômico querendo acabar com a social-democracia que surgiu na Europa com o medo causado pela Revolução Soviética e que quer uma revanche depois que a Rússia caiu com a Glasnost e a Perestroika. Então, a revanche é o seguinte, o capital manda tudo. Olha, o Papa Francisco disse outro dia, o capital é bom quando ele investido em nova tecnologia que melhora a qualidade de vida, mas ele não pode governar o mundo. O capital não pode viver e se acumular à custa do trabalho, da fantasia de vida e da felicidade de populações inteiras. A luta é a luta bíblica. A Bíblia dizia Mateus 6, 24, não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon em hebraico é dinheiro, não é outro Deus, não é o diabo. O dinheiro, a acumulação, a cobiça não pode comandar tudo e sacrificar a vida e a perspectiva de felicidade de povos inteiros. Então, esta é a luta. Isso tem que ficar claro. Não é apresentar projetinho que vai atenuar o que o Bolsonaro está fazendo, tratando de diminuir efeitos colaterais. Ora, vamos ao diabo que eu carregue. Eu fico pé da vida com isso. É uma luta fundamental para o futuro do Brasil, dos nossos filhos, dos seus netos, depois dos 2 filhos aí. Vamos brigar por eles. E pela população do país inteiro. Nada de remendinhos. E daí, de repente, eu vejo lá, ou um companheiro valoroso entrega Alcântara, o outro privatiza a empresa de gás, o outro... Vamos começar a agir dessa forma? Não é por aí o caminho. Agora, sem esclarecimento, Lindbergh e Vanessa, sobre o que realmente está acontecendo no mundo, na economia, também não adianta nada. Porque falta de esclarecimento que o povo elegeu o Bolsonaro. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso tudo é importante. Agora, quando você coloca povo na rua, você altera a correlação de forças. Eu estou querendo dizer que isso tem que ser uma tarefa central. Eu estou convencido, porque muda. Você lembra que em maio teve aquelas manifestações estudantis gigantescas. Então, eu estou convencido. Tem que fazer tudo o que você está falando. Agora, colocar povo nas ruas é muito importante. Você sabe que o Lula... Veja bem, o povo só vai para a rua a hora que ele estiver esclarecido, como diz o Requião, do que está acontecendo, para lutar contra isso. E o povo não está, não caiu a ficha da população brasileira. E aí eu quero entrar numa segunda questão e perguntar de vocês dois, porque aqui na América Latina a gente vive um momento de desigualdade de fases diferenciadas. Você veja, agora mesmo acabou de
nem tomou posse ainda, mas ser eleita a nova presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É uma mulher, lamentavelmente, a primeira mulher, mas daquela, assim, que acha que tem que ter uma reforma trabalhista para tirar direito, acha que domingo tem que ser igual a segunda e a terça, ou seja, nem o domingo, como está na Bíblia, que é o descanso de todo mundo, a mulher acha que ninguém tem que ter direito mais, que é isso, é o mundo do capital. O povo, o lazer do povo, o descanso, a saúde, isso ó, é o que menos interessa para eles. Então, Lindbergh, aqui a gente vive um momento, a Argentina vive outro, o Chile vive outro. Por exemplo, vocês estavam falando de tudo que o Bolsonaro está fazendo aqui, eu me lembrava do que o presidente argentino agora anunciou. Você viu? 2 medidas. Primeira medida que ele está adotando, parece que fez até por decreto, pagar uma dupla multa, dupla indenização, exatamente, para demissão sem justa causa. Porque para segurar de exportações de commodities. Exatamente. Então, dupla taxação. Você lembra que a Cristina não conseguiu fazer? Porque ela teve um voto contrário do seu vice-presidente da República, que era o presidente do Senado? Sim. Então, veja, essas duas questões vão diametralmente diferente do que fazem aqui no Brasil. Aqui, o que eles acabaram de fazer? Acabaram com a multa do 10% para demissão sem justa causa. Acabaram com isso tudo, ou seja, é aí um incentivo à demissão. E a informalidade, lá é o inverso, né? Isso que o Requião falou, tributar a exportação de commodities. Assim, mas aí o país vai diminuir a exportação. Negativo, eles ganham dinheiro demais. Vamos ver quanto que os exportadores aqui, não é, Requião? Você que é de um estado eminentemente agrícola, um dos maiores exportadores de commodities, principalmente da agricultura, né, do setor primário, o quanto eles ganham, o quanto eles enriquecem. Então, dariam para absorver isso. Então, Lindbergh, eu acho que não basta a nossa vontade. Eu concordo contigo. Eu acho que nós só temos uma saída, é mobilizar o povo. Agora, o povo só se mobiliza se ele tiver claro o que é de ruim está acontecendo com ele e como ele pode fazer para melhorar isso. Mas ele é movido pela Rede Globo, não é aqui pelo canal Esquerda, não. E a Rede Globo e todos os canais, o que diz? Vanessa, não? Nós tivemos mobilizações estudantis gigantescas esse ano. Tivemos. Dá para fazer. Claro. Em especial na educação. Dá para fazer. Fui presidente da UNE naquela época. Quando começa, tem que ir. Eu acho que o que vai destruir o Bolsonaro é o que o Requião falou. Vão ser as consequências da implantação dessas políticas neoliberais. A vida do povo está muito difícil. É redução de salário, é trabalhador sem direito. Tem hora que isso explode, como está explodindo em vários lugares da América Latina. Mas eu acho que a esquerda é muito desorganizada nisso, não está sabendo conduzir esse processo de mobilizações. Isso é uma crítica que eu tenho feito internamente. Está desunida. Está desunida. Não, é desunida o seguinte, olha, no campo da luta social, eu tenho experiência da luta como presidente da UNE, passeatas, mobilizações. Nós temos direções muito frágeis, não sabem fazer as coisas ainda. A gente tem que... E por isso que eu acho que isso aqui tem que ser, essa questão de mobilização, uma preocupação dos principais quadros da esquerda. É que a gente está chegando ao fim do programa. Você sabe que hoje, inclusive, lá na minha Paraíba, teve a prisão do governador Ricardo Coutinho. Ele está fora, foi decretada a prisão, mas ele está fora do país. Cara, olha, eu sou paraibano, vocês sabem. Esse Ricardo Coutinho é um homem de esquerda que foi um dos maiores governadores e prefeitos da história, prefeito João Pessoa da história da Paraíba. Eu tenho ele em alta consideração. Eu nem sei de nada desse processo. O que eu sei é que ele não foi julgado, né? Na verdade, é a tal da prisão preventiva. Você, no meio do inquérito, você prende, né? Agora, eu não conheço o processo, não sei de nada. Agora, eu tenho ele em alta conta. Ele é do Partido Socialista Brasileiro, tem que entender o que está acontecendo, né? A gente viu do nosso lado como essa Lava Jato foi usada para fazer essa extrema-direita chegar ao poder, né? Aquela condução coercitiva do Lula, todo esse processo contra Lula. Na verdade, a eleição do Bolsonaro se deveu a tudo isso que foi feito. Você conhecia o Ricardo Coutinho, né? Você conhece o Ricardo Coutinho, né? Eu conheço, sem dúvida. Inclusive, jantamos com ele quando estive aí na Paraíba, lembra? Ah, sim, verdade. Uhum. Verdade. Mas a Paraíba está lá em Polvorosa. Ele esteve aqui em Curitiba também, na minha casa.
Teve, né? E a visão que a gente tem é do homem correto, né? Agora, preventiva para o Ricardo Coutinho. E o Queiroz, onde está? Mas, verdade. E quem matou a Marielle? Né? Aí vocês viram a entrevista do Toffoli, o que ele disse sobre a Lava Jato, né? Que a Lava Jato destruiu empresas, que é aquilo que o Lindbergh sempre repete aqui, isso jamais aconteceria na Alemanha, isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. A General Motors sofreu um problema de corrupção e de iliquidez. O que Obama fez? Estatizou a General Motors. Os responsáveis foram punidos pelo sistema judiciário, mas não acabou com os empregos dos trabalhadores e, posteriormente, recolocou a empresa no mercado, porque cá entre nós, uma empresa fabricando automóvel não precisa ser estatal. O Estado não tem nada com isso. O Estado tem com água, tem com luz, tem com educação, tem com saúde. O Estado... Energia. Claro, energia elétrica. É fundamental para o conjunto da economia. Mas nós aqui estamos num caminho errado. Isso vai nos levar a um desastre. Mas é preciso uma formação para a gente entender o que acontece e ter depois os partidos colocarem as suas propostas. Eu vi agora lançar um partido novo, a Unidade Popular. É uma turma boa. É uma turma boa. É uma turma boa, mas o que eles estão pedindo, quem estatização do banco, isso, aquilo, imediatamente não é um partido para ganhar uma eleição. O que eles querem é impossível. Deixa eu te falar, na verdade, eles faziam parte de um partido que chamava PCR, Partido Comunista Revolucionário. Eles são racha do MR8, que teve lá atrás. É uma gente muito séria, conseguiram montar o Partido Unidade Popular. São racha do MR8, são dois só, não? Porque o MR8 já tinha 4. Então, ficou 2 de cada lado. Por incrível que pareça, Raquel, eles estão com uma força grande na juventude. Eles aqui no Rio, eles têm um trabalho grande na UFRJ, e eles fazem uma coisa bacana, sabe o que eles fazem? Eles botam essa juventude universitária tudo para ir conversar com o povo nos trens, vender jornais. Eles estão crescendo, é uma turma muito interessante. Eu respeito muito esse pessoal, viu? É daqueles militantes. Eu tenho falado, se é que eu tenho algum tempo ainda, numa anedota aristotélica. Um exército queria tomar uma colina. E essa tarefa, então, é colocada, hipoteticamente, a 3 comandantes. O primeiro vai lá, dá uma olhada na colina e diz: eu não vou avançar. Eu não tenho homens suficientes e o armamento é insignificante. Eu vou perder a metade dos homens, não vou conseguir tomar a colina. Esse é um ato extremo de covardia. O segundo comandante foi lá, deu uma olhada e disse: não, eu tomo essa colina com uma perda mínima de homens e o equipamento que eu tenho é suficiente. Avançou, tomou a colina e daí, igual essa Unidade Popular, resolveu avançar mais na frente, isoladamente, sozinho, e perdeu 2/3 dos seus homens e todo o equipamento. É um ato extremo de temeridade. O terceiro comandante deu uma olhada na colina e comunicou ao comando do seu exército, que estava na retaguarda: posso tomar a colina. Avançou, tomou a colina, não perdeu um único soldado, manteve o equipamento e manteve a posição, dando condições para o conjunto do seu exército avançar. Esse é o ato eficiente, o ato meio. É disso que nós precisamos. Porra, louquice só divide a esquerda, envolve estudante e não vai a lugar algum. Mas deixa eu te contar. Nesse caso da Unidade Popular não é isso. Eles sabem trabalhar em frente. É uma força consequente. São um grupo de comunistas muito consequentes. Entendeu? Não estão na porra louquice, não. São bons, tem um programa deles, que é um programa socialista, mas estão fazendo frente, têm discutido com todo mundo. São pessoas muito boas. Fique tranquilo quanto a isso, porque eu conheço. Requião e Vanessa. Lula está chegando no Rio, vai ter um ato amanhã, no Circo Voador, mas a ideia é com artista. Só que, gente, é a primeira visita do Lula depois da sua libertação. Então a ideia é encher o Circo Voador, vai ter telão nos Arcos da Lapa, parar a Lapa toda. A mobilização aqui está sendo uma mobilização muito grande. Eu acho que vocês e o Brasil vai ver um evento muito bonito. Vamos ter fotos de uma grande mobilização popular. Requião, Vanessa, chegamos ao nosso horário. Mas vamos ler aqui o superchat. Eu quero que o Requião espere aí, porque os dois que eu tenho aqui falam dele. Primeiro é o Gerinaldo Costa. Ele diz o seguinte: grande Requião,
Urge uma campanha democrática pelo Brasil, com Lula e lideranças progressistas e de toda a esquerda. O povo não está sabendo o que estão fazendo contra o Brasil dos trabalhadores. É verdade, é isso que nós estamos falando aqui. E a Milka, deixa eu ver aqui, tem mais um aqui, a Milka Santos diz o seguinte, Requião, na realidade pergunta, por que você não se candidata a presidente para enriquecer o debate e derrubar os mitos do projeto Ponte para o Futuro, que ainda está em andamento? E tem mais umas perguntas que eu não vou fazer aqui não, viu, gente? Sem televisão, sem dinheiro e sem condição de falar. Não haveria nenhuma condição de melhorar o debate com uma candidatura, embora o fato de levar o país à discussão fosse tão importante quanto uma eleição presidencial. Mas não tenho meios para isso. Mas os meios a gente constrói com a unidade, é isso aí. Valeu, gente. Valeu, Requião. Valeu, Requião. Valeu, Vanessa. Obrigada a vocês aí, moçada. Valeu. Até amanhã. Vai dar o almoço para as crianças, Lindbergh. Ixi, já foram para a escola. Eu vou comer só alface, porque eu estou me preparando para a semana que vem, que são as festas, eu vou comer muita rabanada. Então, hoje, só alface. Tchau aí. Valeu. Um abraço a vocês e ao pessoal que nos acompanha.